A promessa foi dada, mas ele fortaleceu a fé dele, crendo. Irmão, isso aqui fala muito para nós hoje. Fala muitas coisas para nós, mas vamos continuar. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o quê? O que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que fazemos obras. É isso? É isso, irmãos? A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus, nosso Senhor. Verso 25: o qual foi entregue por causa das nossas, o que, irmãos? Transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos, esse texto aqui, ele está falando da velha aliança, o período da lei. Ele está falando também da era abraâmica, lá de Abraão até Moisés, e também fala da era adâmica, de Adão até Abraão, de Abraão até Moisés, e de Moisés até Jesus. Amém? Então Paulo, ele está dando esse parecer, porque sempre existe alguém que quer anular a graça de Deus. Todas as vezes que você vai ensinar sobre a graça de Deus, né, alguém se opõe dizendo que isso é coisa leve, graça é coisa fraca, é leite. Mas Paulo, ele falou o contrário, que a lei é para quem é fraquinho e a graça é para quem é maduro, né? E aí ele fala uma outra coisa também, que é muito mais importante. E sobre essa questão eu quero fazer uma comparação que o pastor Luiz sempre faz conosco. Ele fala aqui nessa leitura que o Senhor, Deus, se revelou para Abraão. Amém? Abraão era um homem que não tinha entendimento de quem era Deus, mas um dia ele encontrou o Senhor, e o Senhor fez a ele o que? Uma promessa. Por quê? Porque Abraão creu. Porque Abraão creu naquele Deus, né, que falava com ele, né? Ele então tomou posse daquela promessa. Então, quando Deus ele faz uma promessa para nós ganhamos aquilo que Deus prometeu, não no dia que recebemos, nós ganhamos no dia em que recebemos o que? A promessa. Um exemplo, né? O pastor Luiz sempre fala do seguinte: fulano quer um carro, e ele fala assim: irmão, vou lhe dar um carro, vou lhe dar esse carro aqui, tá bom? Mas eu primeiro vou organizar ele, tudinho, vou mandar para a funilaria, vou ver como é que está o motor, e aí você aguarda, esse serviço vai ser feito, mas eu estou lhe dando a minha palavra que esse carro será seu. Esse é o exemplo que ele deixa sempre lá para nós. E aí aquele carro vai para a funilaria, vai tirar os amassados, ele vai ser pintado, ele vai ser organizado, vai ser levado para a oficina, vai ver como é que está o motor, se o óleo está velho, se precisa trocar o óleo, se precisa trocar os filtros, ele vai para um outro lugar, ver como é que está a condição do pneu, tudinho, e depois que ele tiver todo ok, um mês depois, uma semana depois, aquele cidadão vai lá entregar o carro para aquela pessoa. Eu te pergunto, quando ele recebe a chave daquele carro, foi o dia que ele recebeu aquele prêmio, ou ele recebeu aquele prêmio no dia da promessa? No dia da promessa. Amém?
Então, quando Deus ele nos promete algo, isso quer dizer que Deus está trabalhando em muitas coisas na nossa vida. Talvez, creio eu, que Deus está preparando coisas grandes para nós, amém? Mas que nós precisamos esperar, nós precisamos fortalecer a nossa fé, precisamos fortalecer a nossa fé. Como é que a gente fortalece a nossa fé, irmão? Dando glórias, engrandecendo o nome do Senhor. É difícil, eu posso dizer para você que é difícil fortalecer a fé em meio a tanta diversidade. Por quê? Porque Abraão creu contra a esperança. Ele viu situações, ele viu que ele estava velho, ele viu que sua esposa estava velha, idosa, por assim dizer, e ele entendeu que ele precisava fortalecer o que? Nele, irmãos? A fé dele. Hoje nós precisamos fortalecer a nossa fé, amém? Fortalecer a promessa de Deus na nossa vida, amém? Eu vejo os irmãos sendo muitos abençoados, graças a Deus. Eu tenho visto Deus abençoar muito nossos irmãos na Igreja Videira aqui em Santarém. Eu vejo isso, eu oro por isso, e isso alimenta a minha fé. Sabia disso, irmãos? Quando eu vou em um ambiente, na casa de um irmão, e eu vejo ele prosperando, a minha fé fortalece, a minha fé se fortalece. Deus está te preparando para coisas grandes, e Ele vai te colocar no meio de gente grande, e quando você chegar lá no meio de gente grande, Deus vai te usar, e você vai lembrar, eu estou aqui por causa da promessa de Deus. Deus me deu uma promessa, Deus me chamou para cá, e eu estou aqui agora para ajudar você, para dizer que o Senhor foi na minha vida, e da maneira que Ele foi na minha vida, Ele será na tua também, amém? Então, Abraão aqui, ele recebeu a promessa, e mesmo depois, dele estar com a idade dele, mesmo depois dele estar com a situação dele já caótica, envelhecido, sistema de saúde dele enfraquecido, o Senhor visitou e ele se tornou pai de Isaac. Não me refiro somente a Ismael, mas a Isaac, me refiro ao que Deus deu para ele, porque Ismael é o que? É filho do esforço próprio, é filho de uma obra de que não depende de Deus. Essa semana nós estávamos orando no grupo de pastores, e nosso amado pastor Eric, ele falava exatamente disso, que nós, como fomos enviados, muitas coisas tentam nos resistir, muitas coisas tentam nos parar, sabe? Mas muitas das vezes é Deus nos ensinando a depender dele, é Deus nos ensinando a estar aos pés dele, Você sabe, irmão, que palavra abençoada foi aquela, de nós estarmos aos pés do Senhor, de nós estarmos ali diante do Senhor, sempre pedindo do Senhor o quê? A resposta certa. Você sabe, viver pela fé, ser descendente de Abraão pela fé, não é algo de lei, não é algo de força própria. Eu poderia falar um monte de coisas aqui nessa noite, mas eu não quero andar, eu rejeito hoje olhar pelo lado humano. Eu não quero hoje olhar pelos olhos da carne, mas eu quero que você hoje tenha o espírito certo, para o coração certo, da palavra certa, amém? Fé, fé, fé e fé. Meus irmãos, quando nós temos estratégias, quando nós sabemos falar, quando nós sabemos pregar, quando nós temos disposição para visitar e coisas nos resistem, amém? Nós precisamos ir para onde, irmãos? Aos pés do Senhor, amém? A gente já aprendeu muito com o apóstolo Paulo, não é verdade? Quando a gente lembra que Paulo, ele teve uma visão, ali, ele teve um encontro com Deus ali, que ele caiu daquele animal, ele viu o Senhor,
e lá em Damasco, ele já saiu pregando o evangelho, ele estava muito afoito, ele foi na força dele, lá queriam matar ele, queriam matar, a fúria era tão grande, que queriam matar ele de qualquer jeito, mas jogaram ele num cesto, e depois levaram ele para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, Barnabé pegou ele, levou até os discípulos, e os discípulos cuidaram ali de Saulo então, e depois Saulo já estava pregando de novo, né? Paulo já estava pregando, e os helenistas queriam matar ele também, queriam arrancar a vida dele. Talvez você diga assim: por que essas coisas nos vêm? Muitas das vezes são coisas que precisam ser lapidadas em nós, amém? E para você crer no trabalhar de Deus, a gente precisa crer que Deus nos fez uma promessa, e que Ele vai cumprir essa promessa, e que Ele vai trabalhar dentro de nós. Às vezes a gente projeta muitas coisas nossas nos outros, e como uma forma de escapar, como uma forma de querer se anular ou se proteger. Mas eu quero que você tenha um espírito correto. Muitas das vezes as coisas vêm para forjar a nossa fé, para forjar, para queimar a nossa esperança. Será que nós cremos mesmo no Senhor? Será que a nossa fé de fazer a obra do Senhor ainda é a mesma fé? Ainda arde mesmo? Ela precisa passar por um crivo, ela precisa passar por uma fornalha, ela ainda precisa ser queimada, ela ainda precisa ser muitas das vezes tratada, sabe? Tem hora que o fogo de Deus vem, queima, pessoas nos resistem, no casamento o esposo resiste, a esposa resiste, coisas acontecem, filhos te resistem, o teu pai te resiste, a tua mãe te resiste, né? Todo mundo vem, mas para quê? Para que a nossa fé, ela vinha a ser o quê, irmãos? Ela vinha a ser o quê? Fortalecida, ela vinha a ser forjada, ela vinha a ser ali queimada pela brasa, sabe? Para que você venha receber aquele carro que eu estava exemplificando aqui na frente da palavra. Quando o Senhor te entregar algo grande, você não vai tratar como qualquer coisa, você vai estar dizendo: eu entendo o que é isso aqui é um fruto de fé, amém? E o apóstolo Paulo estava trazendo isso aos romanos, mostrando que a fé, a esperança, o amor, a nova aliança, ela já existia desde lá do tempo de Adão, por que, irmão, desde o tempo de Adão? Porque Adão, ele comia com o Senhor, isso é graça, amém? Adão, ele tinha comunhão com o Senhor na virada do dia, amém? Isso é graça. Eu me lembro que quando eu era criança, né, tinha um momento na rádio, não sei se vocês são ainda desse tempo, existia um momento na rádio que era 5h30, 6 horas da tarde, tinha que todo mundo parava, não é? Eu me lembro disso. Todo mundo parava, minha mãe parava, e todo mundo parava, era um momento sagrado. Eu ainda participei disso, e todo mundo ia rezar o Pai Nosso. A gente parava ali aquelas 6 horas, mesmo na ignorância da mãe, né? Da minha mãe ali, que não sabia ler nem escrever, e a gente parava e a gente rezava. O meu pai, que bebia muito, parava e a gente rezava. E aí depois era um momento sagrado, 6 horas da tarde, e a gente já pegava o embalo da rádio, né? Que eles faziam aquela reza ali, aquela oração, e a gente fazia. A palavra de Deus diz que o Senhor visitava Adão na virada do dia. Ali era o momento que Adão, ele tinha com o Senhor. Isso é graça, porque Moisés, quando ele insiste em querer a presença do Senhor, o Senhor fala para Moisés: Moisés, não tem homem que me veja que não morra. E você vê Adão conversando com o Senhor, amém? Isso é o que, irmão? É graça. O jardim do Éden é o que, irmão? É um jardim de delícias, amém? Adão trabalhava, irmão? Não.
Adão descansava. Adão, ele tinha esse encargo de ter comunhão. Então a nova aliança, ela é mais velha do que a antiga aliança. Amém? Não sei se os irmãos entenderam isso. A nova aliança do Novo Testamento, ela é mais velha do que a velha aliança. Então, de Adão até Abraão, ali, quando não havia aliança, os homens viveram debaixo do pecado. Mas porque não havia lei, não havia revelação nem entendimento do pecado. Amém? De Abraão até a lei, o Senhor não levou em consideração o pecado do homem. Você vê que o Senhor não levou em consideração o pecado de Adão, não levou em consideração os pecados de Jacó, não levou em consideração os erros dos homens, até Moisés. Quando o Senhor liberta o povo de Israel, atravessa o Mar Vermelho, e o Senhor manda o maná do céu, manda tudo ali, aí cria-se um problema, porque nesse período de tempo, havia-se o princípio de um representante. Então, quando Moisés subia para falar com Deus, ele não subia baseado na lei, porque a lei ainda não existia. Moisés não tinha um santo lugar, o santo dos santos e o átrio. Ele simplesmente subia a montanha e lá em cima ele falava com Deus. Lá em cima ele falava com Deus. Então os outros pensaram o quê? Diz para o Senhor que nós também queremos falar com Ele e tal. Não foi assim? Diga para Ele se é preciso fazer alguma promessa, é preciso pagar alguma promessa. Diga para eles que se é necessário fazer isso, nós vamos fazer do jeito que Ele pedir. E aí, irmãos, criou-se um problema, porque agora o homem quer se aproximar a Deus pela própria força, pelo próprio merecimento, pela própria obra. Amém? Mas Paulo está falando para os romanos aqui, dizendo que tanto a circuncisão como a incircuncisão não se trata de tempo, se trata de uma circuncisão no espírito, se trata de uma aliança, se trata de um propósito que o Senhor chamou o homem para descansar nele. Amém? Então viver por fé não é viver por estratégia. É bom que a igreja tenha estratégia para ganhar alguém, é bom que eu tenha projeto, e sábado nós vamos fazer aqui, amém? O nosso projeto. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, é que o Senhor nos chama para ter comunhão com Ele. Sabe por que muitas das vezes, irmão, nós não crescemos? Porque nós queremos sempre ter um crescimento baseado no merecimento, e isso é velha aliança, não é nova aliança. Amém? Orar aos pés do Senhor. Irmãos, Deus tem arrancado todas as minhas forças. Eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido do Senhor. Às vezes eu entro no meu carro, desculpa, às vezes eu entro no carro e eu começo a orar, e eu começo a orar, e eu começo a falar: Senhor, o que eu tenho que fazer? Senhor, o que eu preciso fazer? Senhor, o erro está em mim. Senhor, onde é que o Senhor quer me levar? E eu começo a chorar, eu começo a ir aos pés do Senhor, e daqui a pouco eu me vejo já chorando, eu já me vejo já prostrado ali, né, debaixo de alguma árvore, de alguma mangueira, que tem muita mangueira aqui na cidade. E aí eu começo a orar, eu começo a falar: mas o que Deus está fazendo comigo? Arrancando as minhas forças, arrancando a minha força. E eu digo: Senhor, eu dependo de Ti. É isso aí, é isso que eu vejo hoje.
que o crescimento dessa igreja, ele não vem por causa do pastor Danilo. Amém? O crescimento vai vir quando eu entender e você entender o que é ter comunhão com o Senhor. Mas quando eu falo de comunhão, eu não falo de conhecer por ler. Eu falo de comunhão da gente ter a nossa casa, mas não porque somos bons. Você sabe, irmãos, porque eu tenho um casamento? Porque Deus é bom comigo. Porque eu sou um péssimo marido. Eu não me sinto um homem qualificado. Não sei vocês, mas eu preciso sempre estar pedindo do Senhor. Sempre estar pedindo do Senhor para criar os meus filhos. Meu filho já está com 24, vai entrar 25, a moça já está com 18, daqui a pouco está com 19. Tem o meu casamento que está com 25 anos. Muitas pessoas falam, que maravilha sustentar um casamento, só o Senhor. Entenda isso. Não se trata de justiça própria, se trata de depender do Senhor. Só Ele que faz isso. Então muitas das vezes nós queremos trilhar o caminho da circuncisão ou da incircuncisão, mas o caminho da aliança é o caminho da fé. Não é uma questão de eu saber pregar ou não saber pregar, é uma questão de crer no que Ele está falando e crer sabendo que não é você. Ele quer te usar, Ele quer mostrar para as pessoas o que Ele fez na tua vida, sem você se exaltar, sem você agregar sabedoria ou entendimento ou glamour para a sua própria vida. Entendeu o que eu estou falando? É possível? É, porque o Senhor, Ele leva o homem ao fim de si mesmo. Amém? Quando nós vemos Abraão ali com um problema, ele e a esposa dele, e agora o filho dele de 12 anos já está grande, e o Ismael caçoava, brincava, chacoteava o rapaz. Então Sara, ela chega e fala assim, ó, o filho dessa empregada não vai andar conosco. Amém? Você vai mandar Agar e Ismael seguir o caminho deles, e eu vou ficar aqui. Irmão, isso tem um sentido espiritual muito grande, porque nós não podemos pregar a lei e a graça, nós não podemos pregar a graça e o merecimento próprio. Sabe por que eu tenho 25 anos de casamento? Porque eu sou um bom marido, porque eu tenho feito isso, porque eu tenho feito aquilo. Isso é o quê? Isso é justiça própria. Eu tenho porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem nos sustentado. Amém? Chegou uma hora que Agar, ela estava ali e ela queria tomar o lugar de Sara, e Ismael queria tomar o lugar de Isaac. Amém? Mas a promessa foi feita para Agar e Ismael? Hein, irmãos? Não foi feita para eles, né? A promessa foi feita para Abraão, amém? E a sua esposa. Isaac não poderia conviver com Ismael, porque Isaac representa Cristo, e Ismael significa justiça própria. Nós não podemos andar na nossa vida espiritual, diante da igreja, diante da nossa caminhada espiritual, pela justiça própria, porque vai chegar uma hora que a graça vai crescer. A graça, ela está crescendo dentro de nós, ela está começando a ganhar força dentro de nós, ela está começando a abrir os nossos olhos, ela está começando a fazer nós enxergarmos com graça, não com justiça própria, com graça, não com lei, com graça, não com condenação. Então, quando a graça começa a crescer dentro de nós, aí é a hora que Sara diz o que, irmãos? Você tem que escolher. Sara disse claramente para Abraão, você tem que escolher. Manda essa mulher, Agar, e o filho dessa escrava embora.
Amém, irmão? Porque quem vive pela lei, vive como escravo. Amém? Agora eu vou lhe dar um ponto. Por exemplo, eu não vou fazer a obra porque eu não me sinto capacitado. Eu não vou fazer a obra porque, se é para me fazer a obra, eu vou fazer ela, mas eu vou fazer ela bem feita. Isso é o que, irmão? Isso é graça ou isso é justiça própria? Hein, irmãos? Justiça própria, não é verdade? Mas pastor, é errado estudar? Não, não é. Não, não é. Desde que você tenha consciência que quem trabalha com você é o Senhor. Amém? Mas vai chegar um dia que todo o teu entendimento, que toda a tua sabedoria, que todos os teus cursos, que toda a tua formação, que todo o teu intelecto, tua experiência de vida, não vai somar em absolutamente nada na obra de Deus, no teu próprio negócio, na tua própria vida, porque a graça de Deus ela vai crescer, e a graça ela só existe para engrandecer um nome, o nome do Senhor Jesus. Amém? O que a palavra de Deus diz? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Quem amou? Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu Jesus, de tal maneira, Ele entregou Jesus. Amém? Só que esse Jesus agora, que era o verbo de Deus, que se tornou carne, que habitou entre nós, cheio de graça, cheio de vida, cheio de verdade, Ele precisou agora morrer o nosso pecado e a nossa iniquidade. Amém? Aí Jesus Cristo agora vem, morre o nosso pecado, morre a nossa iniquidade. Amém? E o final do versículo 25, amém? Que diz assim no capítulo 4, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, está ligado à lei, e ressuscitado por causa da nossa justificação. Então, uma vez que Jesus morreu, a gente poderia recorrer lá a Isaías 53, porque Jesus morreu então o meu pecado, e Jesus morreu também pela minha iniquidade, sofreu, porque diabos agora eu tenho que andar me condenando, se eu já fui justificado? Porque então, dentro da família, a gente se condena e não se justifica, porque andamos com Sara e Agar, Ismael e Isaac, mas precisa ser arrancado. Paulo fala que aquele que vive pela lei, por ela morrerá. Então nós precisamos escolher, não esteja com a tua esposa por causa de justiça própria, porque isso é lei. Esteja com tua esposa, com teu marido, porque Cristo assim o quis. Ah, pastor, você não conhece, mas o Senhor também sabia quem você era. O Senhor te perdoou. Por que não devemos perdoar? Por que não devemos seguir? Porque vira e mexe dentro de nós tem trigo misturado com joio, e esse joio precisa ser arrancado. A palavra fica fermentada dentro de nós, é por isso que não gera crescimento. E o Senhor, o que Ele está fazendo esses dias? Arrancando a justiça própria. O Senhor Ele precisa de tirar a justiça própria. Abraão teve de tomar uma dura decisão, chamou Agar, chamou o menino e disse: vão embora, vão seguir o caminho de vocês. E a Bíblia fala que aquele menino quase ele morre, mas Deus apareceu para ele lá na frente, um anjo apareceu para ele, né? Até hoje, a graça tem representações de guerra lá em Israel, por causa da justiça própria, aqueles que se acham melhores do que os outros, e nós precisamos de orar, ir aos pés do Senhor. Você sabe por quê? Porque eu acho que eu poderia ser um pastor melhor,
eu acho que eu deveria ser mais reconhecido, ou eu acho que eu deveria ser um líder mais excelente, porque eu tenho um entendimento a mais, porque eu tenho uma capacidade a mais. Você sabe, eu acho que minha mãe e meu pai deveriam me amar, porque eu acho que eu sou um bom filho. Você sabe, meus filhos deveriam me amar porque eu sou um bom pai, uma boa mãe. Sempre a luta sempre é pela justiça própria, sempre é justiça própria, sempre é a justiça própria, sempre é justiça própria. Mas o texto aqui do capítulo 4, ele é claro. O primeiro título aqui, ele diz o que, irmão? Justificado pela fé. É pela fé que eu sou justificado, é pela fé que eu então sou justificado. Uma vez que eu tenho esse entendimento, Deus então ele vai começar a me levar ao fim de mim mesmo. Tem hora que você vai bater de frente com alguém, você vai explicar, ele não vai entender, ela não vai entender, você vai chorar, a pessoa não vai entender. Mas por que não me entende? Por que ninguém me entende? Por que isso não acontece? Porque Deus ele está trabalhando dentro de nós. Deus ele precisa arrancar coisas de dentro de nós. Pastor, mas por que Deus então quer arrancar coisas de dentro de nós? Porque Ele quer nos fazer crescer em fé. O Senhor quer nos fazer crescer em fé, em esperança. Quer nos fazer crescer para a gente aprender a amar mais. Nos fazer amar alguém que não merece. Porque nós amamos só quem merece. Nós só queremos dar perdão para quem sabe pedir o perdão. Porque quem sabe colocar a palavra certa, só para aqueles que sabem reconhecer que estão errados, e nós vamos dar o perdão, porque essa pessoa sabe. Mas isso não é graça. Isso não é graça. Obrigado, Mateus. A graça é um dom gratuito que Deus nos deu. Efésios 2, versículo 6 ao 8. É um dom gratuito, não é por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Atos 13:39 diz: e por meio dele, todo aquele que crê é o que, irmão? Justificado de todas as coisas que vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Pastor, então eu preciso me circuncidar? Não, você não foi chamado à circuncidação humana, nem à incircuncidação humana. O Senhor está te chamando para circuncisão espiritual, que é o entendimento de receber a graça e de transbordar ela. Em João 7:39, o Senhor fala no último dia, no dia da festa, o Senhor exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão o que, irmãos? Rios de água viva. Nós não somos um depósito, uma caixa d'água, nós somos, dentro de nós, uma fonte que jorra. Nós não podemos estar prendendo perdão, nós não podemos estar negando perdão para alguém, nós não podemos estar negando oportunidade para alguém, nós não podemos negar o amor a ninguém. Nós precisamos deixar fluir de dentro de nós, e quanto mais fluir, mais amadurecimento nós vamos ter, nós vamos crescer mais. E aí vai limpando, esse rio vai limpando, vai limpando, vai limpando, ao ponto de que nós fomos justificados pela fé. Amém? Eu gosto do texto de 1 Coríntios capítulo 2, eu gosto porque fala de esforço, e esse fato aqui de esforço que o apóstolo Paulo fala, ele não está se referindo somente a fazer alguma obra, ele está se negando. Esse esforço fala de negar a vida da alma, a vida psique. Quando eu fui ter com vocês, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, quando eu vim ter com vocês,
eu decidi, disse o apóstolo Paulo, nada saber de vocês, a não ser o Cristo crucificado. Porque quando Paulo olhava para o defeito deles, Paulo disse assim: eu não quero ver o defeito desse irmão, eu quero ver Cristo crucificado, porque quando eu vejo Cristo crucificado, eu não vou julgar. Por que eu não vou julgar? Porque Cristo já foi o que, irmão? Crucificado. Então vou me esforçar para ver Cristo crucificado. Deu até vontade de falar mal, deu até vontade de julgar, mas eu vejo quem na vida dele? Cristo crucificado. Eu não posso matar aquilo que já está morto, eu não posso condenar aquilo que já foi pago, eu não posso julgar aquilo que já foi julgado. Amém, irmãos? Então Paulo, ele toma uma decisão, e ele diz: irmãos, vocês são cheios dos dons espirituais. Aí ele começa a falar com os irmãos pela graça, ele começa a manifestar a graça às pessoas. Muitas das vezes nós não temos coragem de conhecer um amigo, uma amiga, para a igreja. Por quê? Porque a gente fica pensando: será que ele não vai querer? Será que ele vai deixar a bebida? Porque se ele não deixar a bebida, não adianta levar ele para a célula, não adianta levar ele para a igreja. Ah, o fulano, ele já foi no terreiro de macumba. Não, só quando ele deixar a macumbaria que eu vou convidar ele para o culto. Ah, eu vou convidar aquela moça ali que faz programa, ela mora lá perto de casa, traga ela, porque você está olhando Cristo crucificado. O Senhor vai fazer uma obra na vida dela, e quando nós temos esse olhar, nós acabamos olhando, julgando as pessoas, não convidando. Nós acabamos olhando a pessoa pela lei, pela condenação, não merece, não vai conseguir. Sabe, irmãos, quando Jesus ele foi ensinar, a palavra, ele falava para os discípulos algo. Ele disse: tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Claro que um dos fermentos é a hipocrisia, amém? Porque dizem e não falam. Mas o outro fermento é dos saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam que a pessoa ressuscitasse. Então Jesus falou que ia ressuscitar, né? Então os saduceus, eles sempre viam. Você sabe qual é o fermento do saduceu, irmão? Muitas das vezes dentro de nós, que o Senhor Jesus fala, é quando você olha para alguém e diz: aí não tem jeito, aqui não tem jeito. Aí pode passar pastor que for, pode ser quem for, não tem jeito. Minha mulher não tem jeito, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, minha filha, meu amigo não tem jeito. Não tem jeito. Você sabe o que é isso, irmão? Isso acaba atrapalhando a palavra, a boa palavra, a palavra da fé, o sentimento do crescimento. Traga seja lá quem for, traga alguém, traga um visitante, Deus colocou aquela pessoa, amém, vá lá, traga ela, seja grato a Deus. Pastor, mas ela tem esse problema. Traga ela com problema, traga ela com dificuldade, nós vamos falar de Jesus para ela. Mas ele bebe, traga ele a si mesmo, e se amanhã ele beber, aleluia, o Senhor já perdoou ele. Você precisa crer que o Senhor vai fazer uma obra na vida dele. Não pregue proibições, pregue Cristo, fale de Jesus para ela, que Jesus já resolveu o problema dela, que a culpa dela já foi resolvida, que Jesus ressuscitou por causa da justificação daquela pessoa, que ela vai crer e ela vai se ver justa. A partir do momento que ela crê no nome do Senhor, o Senhor vai fazer uma grande obra na vida dela. Pastor Naô, hoje pela manhã, ele falava que um cidadão falava assim: pastor, até queria ir, mas sabe qual é o problema? É que eu bebo. Esse é o problema, eu bebo, né? Eu disse: é mesmo? Você bebe? É, eu bebo.
Disse: olha, mas e a Bíblia proíbe beber? Ele falou. Aí ele disse assim: não proíbe não, eu pensei que a Bíblia proibia. Disse: não, a Bíblia proíbe a embriaguez. Imagina se eu fosse dirigir um carro embriagado, eu poderia matar a vida de alguém, não é verdade? O pecado da bebida é contra nós mesmos, porque a consequência não vai para cima, vai para nós, vai para a mulher, vai para os filhos que estão do lado, mas o Senhor não proíbe. O pastor Naú falou assim, que aquele cidadão disse que ia participar da célula, porque na cabeça dele ele tinha que parar de fazer tudo, tinha que parar de beber, ele tinha que parar de fumar, ele tinha que parar um monte de coisa. Às vezes os erros das pessoas caem bem na nossa frente para saber que tipo de relacionamento nós temos com Deus, se é com H ou se é com Sara. Que tipo de relacionamento nós temos com Deus, se nosso relacionamento é com Isaac ou é com Ismael? Por quê? Porque o Ismael diz: esse daqui é filho da minha força, eu já estava velho, eu fiz ele, mas Isaac, esse aqui foi o que Deus me deu. Nosso casamento foi Deus que deu. Se foi Deus que deu, é Isaac. Se foi você que arrumou, que achou, é Ismael. Entende o que eu estou falando? Tudo isso é Deus manifestando para nós que essas coisas precisam ser o quê? Arrancadas. E tem muita gente precisando de uma palavra, e tem muita gente precisando de crescer, mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos de crer, como diz assim: justificado, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou justificado. Eu tenho que viver em paz com meu irmão. Eu tenho que viver em paz na rua, em paz aonde eu for, meu Deus, porque eu fui justificado. Eu sou justo. Liberar a palavra: eu sou justo. Eu vou alcançar as coisas não porque eu sou esperto, não porque eu sou muito inteligente, é porque eu alcancei paz em Deus. É por isso que eu alcanço as coisas. Mas para falar isso, eu preciso de negar a justiça própria. Querendo ou não, a justiça própria ainda anda dentro de nós. Querendo ou não, a velha aliança ainda anda dentro de nós, e ela precisa ser jogada para fora. Amém? Quando Abraão chegou até Moisés, começou o que, irmão? O tempo da lei. Deus mandava as codornizes do céu todo dia. O irmão lê o texto de Mateus 6 aqui. Olha as aves do céu, não plantam nem colhem, mas todo dia o Pai Celeste dá para elas. Olha o lírio do campo, não fazem nada, nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Eu digo, muito mais vocês, homens de pequena fé. Vocês são muito mais preciosos do que isso. Eu vou entregar coisas muito maiores na vida de vocês. Mas qual é o problema? O que atrapalha, irmão? A justiça própria. Amém? Vamos abrir uma célula. O que a gente pensa? A gente pensa de orar? Não. A gente quer dar um jeito sempre da nossa maneira. Não é assim, irmãos? Vamos jejuar, irmãos, para que Deus ele venha abrir as portas? Amém. Mas olha, tem que ser o jejum certo, porque se fizer errado não vai dar certo. Justiça própria. É como se Deus estivesse lá do céu olhando e dizendo assim: opa, já quebrou. Eu me lembro quando, lá no começo da minha vida, né,
E eu ia num determinado ministério visitar. Eu me lembro que eu estava passando um tempo muito difícil. E lá falaram assim, ó, é uma campanha que vai ter de 7 semanas. E nas 7 semanas você não pode quebrar, porque se você quebrar, você vai ter que começar tudo de novo. Aí eu ia, 5 horas da manhã eu estava lá, orando. Eu não quebrei, mas eu vi muita gente quebrar. Aí você sabe o que acontecia? Lá fora algumas pessoas falando, já quebrei 3 vezes. Não adianta eu vir não. Nunca eu vou conseguir cumprir uma promessa dessa. E nunca mais voltou. Porque o que estava sendo pregado, irmão? A lei. Assim somos nós. A gente quer que a pessoa esteja na célula, e na primeira célula ela já seja até batizada no Espírito Santo. Não dê mais problema. Não temos paciência com quem erra. Não temos paciência em trazer alguém. Não temos paciência em amar alguém, porque a gente acha que todo mundo tem que vir e acabou-se, mas tem gente que se perde. Mas o Senhor, Ele está nos chamando para quê? Para viver debaixo da promessa. E na promessa, o Senhor, Ele vai trabalhando coisas dentro de nós. Ele vem e começa a arrancar coisas de dentro de nós. Quando Jesus Cristo vem depois de Moisés, o homem tem que trabalhar, o homem tem que se esforçar, o homem é pelo certo. Os irmãos sabem que muita gente só funciona, principalmente pessoas que já passaram pela penitenciária, que já passaram pelo crime organizado. Acredite no que eu vou falar. Para essas pessoas aí o evangelho tem que ser na cobrança. É na cobrança. Se falhar, não serve. Se não vier, Deus não se agrada. Se não orar, se não. É tudo assim. Mas Paulo fala que leite é para menino, que a lei serviu de aio. O que significa aio? Está lá em Gálatas. Aio significa professor. Amém? Professor está lá, está ensinando, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode, amém? Não pode pegar em faca. Pessoa, você está ensinando a pessoa com 40 anos, ainda está escrito, não pegue na faca. Eu ensino isso para as criancinhas. Menino, não mexe na faca, menino, não coloque o dedo aí, menino, não faça aquilo, não faça aquilo. Crescer um pouquinho, deixa ele pegar a faca. Quando ele se cortar, ele vai o quê, irmão? Vai chorar. Não é assim? Porque você já ensinou. Ele vai chorar, mas eu não te falei que não era para tu tocar lá? Sim, senhor, papai. Vou meter o dedo na tomada. Ti. Grita, né? Ai! E aí, meu filho? Nunca mais eu vou colocar o dedo lá. Agora cresceu, já está adulto. Ele pega na tomada, irmão, ele pega. Mas ele sabe que a tomada não é para botar o dedo dele lá. A tomada é para colocar o quê? Um cabo. Coloquei o cabo. Porque ele cresceu. Ele não precisa mais de aulas para usar a faca. Ele pega a faca e agora ele usa a faca para tratar um peixe, para cortar uma verdura, para fazer uma comida, para preparar. Por quê? Porque ele saiu da esfera da lei. Amém? Ele cresceu. É como se um pai chegasse com um filho e dissesse, meu filho, não sei quantos anos, o Felipe tem quantos anos? 7 anos, Benício? 4. Imagina, eu chego com esses dois, eu falo assim, olha, está aqui a comida, está aqui a faca, vocês vão fazer o almoço de hoje. É como se você fizesse isso, quando você leva uma palavra para um novo convertido. Ele vai olhar para você, ele não vai entender. Então, só tem uma coisa que vai fazer você ter paciência com ele: graça.
amor, misericórdia, perdão. Pastor, mas pode ser que não valorizem, mas um dia vão valorizar. Deus tem os seus meios, irmão, de nos tratar. Deus tem os seus meios de nos tratar. Quando você começa o capítulo 6, aleluia, aqui de Romanos, você já vê um ponto mais claro do apóstolo Paulo, porque ele fala da liberdade do pecado, mas é pela graça. Ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos nós no pecado, para que seja a graça mais abundante? Eu vou viver no pecado direto, pastor? Não, de modo nenhum. Como viveremos nós ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Ele está falando que é um processo, é uma novidade atrás da outra, é um tempo atrás do outro. Deus vem mudando, Deus vem tratando, mas sempre ensine a palavra, sempre devemos ensinar a palavra. E para fechar, o que eu digo aqui para os irmãos? O que eu digo para mim? Precisamos cada dia nos aproximar do Senhor. Pastor, o Senhor está longe? Não, perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Estava do lado de Jesus, os discípulos? Quem foi que extraiu o poder de Jesus? Foi os discípulos que estavam colados ou foi a mulher que tocou? A mulher que tocou. Ela tocou por uma necessidade, calada. Ela disse dentro de si mesma: eu vou tocar na veste dele, eu vou ficar curada. Ela tocou pela fé. Ela não tocou pela lei, porque pela lei ela não podia nem estar ali. Pela lei aquela mulher era leprosa. Pela lei aquela mulher não merecia estar ali. Amém? Mas ela olhou, o que ela viu em Jesus? Lei ou graça? Ela viu graça. Se eu vou tocar nesse homem, quando eu tocar nesse homem, eu vou ficar curada. E ela lutou. Eu imagino uma mulher com 12 anos de fluxo, 12 anos, perdendo sangue, não tinha mais força, mas a fé encheu ela, a fé fortaleceu os ossos dela, a fé elevou ela, onde que ela não tinha mais força, onde ela não tinha mais condição, estrutura, a graça entrou, antes dela tocar no Senhor. A fé, a palavra da fé é a velha e primeira aliança, que é a nova aliança. E ela foi e ela tocou. Quando ela tocou, Jesus parou. Jesus falou assim: alguém me tocou. E Pedro, que estava nos cultos com Jesus todos os dias, nas reuniões, na visita, falou: a multidão te oprime, Senhor, porque a visão dele era o que? Humana, mas a visão daquela mulher era espiritual. Percebe mais uma vez? Senão, alguém me tocou diferente. Sabe por quê, Pedro? Porque saiu virtude de mim, poder saiu de mim. Aí a mulher: foi eu, Senhor, foi eu. Eu falei que se eu tocasse nas tuas vestes eu ficaria curado. E Jesus ficou o quê? Maravilhado, porque ela também é filha de quem, irmãos? De Abraão. Quando o Senhor entra na casa de Zaqueu, Zaqueu era aquele que não merecia, mas o Senhor entra. Quando o Senhor entra, ele não vê quem Zaqueu era, ele vê o que ele ia fazer. O próprio Senhor, a própria glória que havia nele, convenceu Zaqueu de dizer: Senhor, se eu tenho roubado, eu vou restituir 4 vezes mais.
Se eu tenho feito algo de errado, eu vou dar tudo de novo, porque algo que estava dentro de Jesus mudou. Jesus em nenhum momento impôs absolutamente nada, nem os discípulos falaram absolutamente nada para Zaqueu. Zaqueu, ele foi convencido pelo Espírito. Irmão, como isso é maravilhoso! Deus está dentro de você, uma glória está dentro de você, e a pessoa olhar para você e dizer: eu quero esse Jesus que está dentro de você. Eu não sei, mas eu sinto algo que eu preciso parar com essa vida. Deixa ele falar, você vai ver o próprio Espírito trabalhando, e você vai entender: não é eu, é o Senhor que está convencendo ele. O Senhor só quer que nós venhamos entender que não é sobre nós, é sobre Ele. Não é eu que vou fazer a obra, é Ele. Ele vai fazer a obra em você, e Ele vai te recompensar por isso. Paulo fala: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Amém? Aí ele dá a ressalva: todavia não eu, mas a graça de Deus em mim. Paulo, ele era poliglota. Paulo, ele era um homem cheio de entendimento, um homem sábio, um homem que sabia se expressar, uma excelente oratória. Você vê pelas suas cartas. Mas ele chegava diante dos reis e ele falava: ó fulano de tal, o Senhor falou comigo. E tem um que fala assim: olha Paulo, você quase me convenceu, mais um pouquinho eu tinha me entregado para esse teu Deus. Sabe, irmãos, quando nós falamos de Cristo, as pessoas param de olhar para nós e elas enxergam Cristo. Que esses dias nós venhamos estar cheios de fé, cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia, porque isso é a nova aliança. Isso é viver pela fé. Amém? Igreja é o ambiente que o Senhor escolheu para que nós crescêssemos uns com os outros. E eu creio que o Senhor tem grandes obras a realizar na nossa vida, e você faz parte desse crescimento, e eu faço parte desse crescimento, e Deus vai nos usar. Amém? Diga assim comigo assim: eu creio que o Senhor vai derramar superabundante graça no meu chamamento, que aonde eu for colocar os meus pés, eu vou olhar pela graça, eu vou olhar pela fé, eu vou ver Cristo crucificado, porque Cristo ressuscitado é a justificação de todo aquele que crê. Diga: eu não vou desprezar aquilo que o Senhor já santificou, em nome de Jesus. Eu decido andar por fé, eu decido andar pela nova aliança, em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite e nós vamos orar para a glória e a honra do nome de Jesus. Vamos liberar essa palavra sobre o nosso coração. Amém? Vamos orar agora sobre o nosso coração.